nós vamos começar a explorar a Lude, né? E para ter base de exploração, nós vamos ler exploração para nos abençoar, viu, gente? É só porque é um jeito carinhoso de judiar da pessoa. Nós vamos ler o Salmo 116, é a nossa base nesse momento. Ludmila é evangélica, Ludmila tem 1.510 pessoas da família de raiz, assim, já vindo de longe, né, Lud? Graças a Deus. Então, vamos. Salmo 116. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, a angústia do Seol vieram sobre mim. Olha, percebe o que a gente vai falar? Saúde emocional. Percebe como começou? Eu amo o Senhor. Mas quando as cordas da morte me envolveram, vamos prestar atenção, tá bom? Então, vamos lá. Aflições e tristezas me dominaram. Então, clamei pelo nome do Senhor. Livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo, o Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e me livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Um pânico, eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguei o cálice da salvação e erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva. Livraste-me das correntes e oferecerei a ti sacrifício de gratidão. E invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia! Deus traz socorro, Deus abraça o nosso coração, mesmo quando a gente está aflito e não sabe o que fazer, né? E aí a gente começa pensando um pouco, né, Lud, a respeito disso. Eu estava assim, o que seria
lançar uma pessoa no vale da sombra, esse lançar, que seria no vale da sombra da morte. O que é isso? Por quê? Por quê? Como assim? Sim. Eu acho bom a gente começar falando do primeira parte do primeiro versículo, Aham. que o salmista fala assim: Eu amo o Senhor porque ele me ouviu, né? E é muito importante que a gente se sinta ouvido para que a gente seja alguém, né? Ser ouvido é algo que nos estrutura. Então, quando a Lucy me pergunta assim, o que que lança alguém ao vale da sombra da morte, que é um lugar onde a gente tem muita angústia e que parece que a gente está sem saída, é quando a gente se sente ouvido, né? Quando a gente pede socorro e a gente tem uma resposta, né? Então, quando o salmista fala, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu, a gente vê que Deus é atencioso. E eu fico pensando no desenvolvimento da gente, agora falando como psicóloga, né? E o que eu estudo, quando a gente pensa no desenvolvimento humano, a gente pensa lá no bebezinho que acabou de nascer, quando a mãe pega ele no colo, ou quem cuida dele, o ambiente, a avó, a tia, quem for, quando pega no colo e percebe e olha para ele, e percebe que ele tem necessidade e vai de encontro a essas necessidades e se preocupa em satisfazer essas necessidades, é quando o bebê começa a ser alguém. E nós somos, está escrito aqui na Bíblia, que nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Deus nos criou com um potencial criativo. Então, quando a mãe pega o bebê que não tem consciência ainda de que ele é alguém, a mãe é outra pessoa, o mundo é um lugar, o bebê não tem consciência de nada. Mas quando ele sente algo, uma fome, quando ele chora e ele é ouvido, ele tem um colo, ele tem atenção, ele pensa que ele mesmo que criou essa resposta. Né? E o fato dele poder criar o mundo é quando ele começa a ser no mundo. Então é muito importante esse comecinho que a gente possa ser alguém no mundo. Não é uma questão egoísta, não é nada. Mas para que a gente possa se relacionar com o outro, a gente precisa ser alguém. Né? E Deus nos ensina isso. Quando Deus nos mostra que Ele nos ouve, independente de tudo, que Ele é atencioso, Deus nos estrutura como pessoa e Ele nos dá a certeza de que a gente pode ser alguém e de que não importa onde a gente está, quem a gente é, Ele nos ouve, né? Isso nos traz paz. Né? O que vocês acharam, gente? A gente sabe tão pouco, não é? Olha, incrível, eu fico impressionada quando a gente percebe isso. Olha, Deus mostrando para a gente que cuidando da gente, eu só posso perceber que eu sou alguém, eu posso ser ouvida, e aí ele ensina a mamãe, ou o papai, a vovó, quem estiver ali do lado dele. Pode ser, Lude, que naquele instante a mamãe não esteja por perto e alguém traga esse socorro? Pode ser? Com certeza, com certeza. Sim. Isso vai fazer bem na mesma profundidade? Sim, assim? sim, sim. A gente precisa que as nossas necessidades sejam satisfeitas. Né? Principalmente as crianças pequenininhas. Né? E Deus faz isso para a gente o tempo todo. Né? O que a gente precisa, acho que entender e ter consciência é de que nós somos seres dependentes. A gente precisa se relacionar, a gente precisa do outro. Né? E às vezes quando a gente está nesse vale da sombra da morte, né, a gente se vê só. É o que a solidão traz angústia. Né? Não se sentir parte, eu acho que é uma das coisas que mais nos traz angústia, que tira a nossa esperança. Né? Não se sentir parte, tanto que o sacrifício de Jesus, como o pastor Gerson estava falando antes, né, nos torna parte da família de Deus. Por isso que nos dá esperança. Então a gente precisa se sentir parte. Gostaram? Muito, não é? E é muito incrível que, às vezes, a gente fica pensando, se deixando entulhar de dores, de tristezas,
de coisas que vão machucando a gente. E não é isso que Deus quer, e a gente, às vezes, não sabe correr dessa situação. Teria alguma coisa que a gente pudesse fazer? É difícil, né? Porque Não são é? muitas coisas. Eu acho que, bom, você falou para a gente conversar sobre saúde emocional, né? Sim. Eu acho que é bom a gente falar o que é saúde e o que são as emoções, né? Para depois a gente juntar o que é saúde Muito emocional, bom. né? Falando de uma forma bem básica, assim, o que é ter saúde? Ter saúde não é não ter dor e não passar por dor. Ter saúde é você ter consciência de que você vai passar por dor e conseguir suportá-la, né? Então, e como que a gente consegue suportar essa dor, né? Justamente quando a gente tem consciência e constrói mecanismos para aguentar. E falando sobre a gente primeiro ser amado, ser acolhido para ser alguém no mundo, para que a gente possa suportar a nossa dor, alguém precisa suportá-la primeiro, que foi justamente o que Cristo fez e faz por nós, né? Deus nos ama e cuida de nós. E aí, a partir daí, a gente consegue suportar a dor, né? E o que são as emoções, né? Essa semana mesmo, eu estava vendo um vídeo de um neurologista português que se chama Antônio Damasio. E ele fez uma breve diferença do que é emoção e o que é sentimento, porque isso é muito difícil para mim de separar, né? O que é emoção. Pura verdade. e Vocês também sentimento. pensam assim? Muito diferente. Muito pertinho, né? Emoção, sentimento. Confunde, né? Confunde. Mas a emoção, ele diz que é um programa de ações. Então, a emoção é o que a gente consegue ver, é o que está ligado ao nosso corpo, aos nossos músculos, aos nossos hormônios, ao sistema endócrino. Então, quando a gente está feliz, o nosso corpo responde. Quando a gente está com raiva, o nosso corpo responde a isso, né? A emoção é a porta para o que a gente vai sentir, sabe? É difícil essa diferença, né? O sentimento a gente não vê. A gente pode enganar, a gente pode estar muito triste, mas a gente não precisa transparecer isso. A emoção a gente transparece, né? E justamente é importante que a gente esteja... A saúde também diz respeito à integração. Como assim? Do que é corpo e o que é mente. Se a emoção diz respeito, começa na mente, mas diz respeito ao corpo, o sentimento diz respeito à mente. E eles têm que andar juntos para que a gente tenha saúde. Porque se a gente sente algo que a gente não consegue comunicar, o nosso corpo vai comunicar de algum jeito. E é o que tem acontecido muitas vezes nas questões psicossomáticas. Então, a gente tem uma gastrite quando a gente sofre, a gente tem uma alergia na pele quando a gente sofre, né? A gente fica muito nervoso. Então, o que tem acontecido muito são as crises de pânico, que a gente tem uma sensação de morte, falta ar, tem taquicardia. Isso é o nosso corpo avisando que tem alguma coisa errada que a gente não está conseguindo comunicar. Então, a gente precisa criar o hábito de conversar e de tentar colocar em palavras aquilo que a gente sente, para que a gente não precise dessas defesas do corpo, esse sofrimento, né? E a gente possa suportar esse sofrimento. A gente não vai ficar isento delas, né? Mas a gente precisa conseguir passar por isso, né? E por isso é tão importante a gente entender que a gente tem um lugar no mundo, que a gente é alguém no mundo. Isso é muito estruturante. Por quê? Porque a gente precisa entender quem a gente é e o que a gente sente, para a gente poder suportar. Superar as coisas, né? Sim. E até superar as nossas próprias... os nossos próprios conflitos, não? Exato. A gente é o conflito, né? Na nossa vida, depois do pecado, da queda, nós somos conflitos. A gente precisa aprender a lidar com esses conflitos. E as emoções, elas estão diretamente ligadas à nossa motivação, ao nosso bem-estar, ao nosso ânimo. Então, é através delas que a gente consegue se relacionar com o mundo e consegue se sentir motivado para continuar. Assim. Então, se a gente vai sendo drenado, né, fica muito difícil, a gente se sente paralisado. Né? Alguém já pensou que
Assim, alguém já se sentiu muito só, eu sou ninguém, ninguém me valoriza aqui? Alguém já sentiu isso? Vixe, né? Vixe, olha que coisa incrível a Ludmila trazendo para a gente, o quanto a gente necessita saber a respeito da gente mesmo, né? E quando a gente fica se sentindo assim, parece que a solidão, a tristeza, os desertos, as dificuldades querem invadir, tomar conta da gente. O que a gente poderia, como poderia fazer? Porque a gente viu aí, o Salmo tem um monte de coisa disso, não é? O salmista vai passeando, né? Ele agradece a Deus porque ele foi resgatado, mas aí ele fala que ele estava sofrendo, né? E a nossa vida é esse passeio mesmo, né? A gente consegue reconhecer o que Deus faz, mas a gente sofre muito, né? Então esse é o conflito, né? E não tem jeito, a gente vive num mundo falho. Se eu estou falando que a gente precisa, que Deus colocou esse anseio no nosso coração de fazer parte de um lugar em que nós somos amados e podemos amar o outro, né? Só que o nosso mundo é falho, nós somos falhos. Nossa mãe, quem cuidou de nós, foi falho, certamente, né? Então a gente precisa conseguir lidar com essa falha. E um autor que eu estudo muito, ele fala que para a gente se desenvolver, a gente precisa ter uma continuidade. Isso é uma coisa que a gente realmente necessita, assim, que algo seja contínuo, constante, estável. Só que como o mundo que a gente vive é falho, hora ou outra, essa continuidade do ser vai ser interrompida. E essa interrupção é chamada de trauma. Né? Então, o que interrompe a gente é o trauma. Isso me faz lembrar muito da criação de Deus. O que aconteceu? Deus criou o mundo, estava tudo perfeito, e quando entrou um pecado, houve um rompimento. Então, a gente vive o reflexo desse rompimento o tempo inteiro. E, de fato, foi um trauma incrível. Foi o trauma, né? Foi o nosso trauma estruturante, assim, né? Mas Jesus vem justamente para unir isso de novo, né? Então, todas as vezes que a gente se sente só, que a gente se sente sem esperança, né? A gente, quando o pastor Gerson, eu estou quase chamando tio Gerson todo tempo, que é assim que eu chamo. Quando o pastor Gerson falou de Romanos, né? Que a gente tem esperança, né? A gente tem esperança no caráter de Cristo, porque a única coisa que é estável e não falha é o amor de Deus. Então é aí que a gente tem que se apegar. Mas quando a gente está falando de uma solidão muito forte, né, ou uma patologia como a depressão, por exemplo, essa força ela vai embora de verdade. Não é brincadeira. A gente não tem como nem buscar a Deus, porque a gente é drenado mesmo. Isso é uma condição real. Né? A gente não pode deixar para lá. Por isso que a gente precisa do outro. A gente precisa de alguém que nos pegue pela mão e nos leve a profissionais, nos leve ao pastor, nos leve à igreja, né? E a Bíblia diz que o Espírito Santo ele vai atrás de nós. A gente precisa estar disposto a ouvir. Mas a depressão, essas patologias que a gente sofre por conta do pecado, não do nosso pecado, do pecado original, né? Por causa do rompimento, da separação de Deus, né? Não é porque a gente está pecando que a gente tem depressão. Não é isso, né? Então, mas a depressão, por exemplo, que tira a nossa energia, que tira o nosso ânimo, né? Que tira a nossa saúde, ela tira mesmo esse brilho. Então, ela impede que a gente tenha disposição de ouvir o Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo não desiste da gente, não. Então, existem várias maneiras, né? E é na relação com o outro que a gente consegue, de novo, né? Recomeçar e tentar sair do vale da sombra da morte. É muito incrível, né? Assim, e eu não vos deixarei só. Sim. E eu não vos deixarei Nunca. só. É muito importante a esperança, né? Não dá vontade de bater palma para o Espírito Santo no seu coração? No meu coração, eu que sou muito, assim,
regateira, né? Eu não sei muito. E eu expresso demais, parece que eu tenho uma vontade de dizer: ai, obrigada, 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 Espírito Santo, porque o Senhor me ajuda a pegar, o Senhor pega na minha mão, o Senhor me sustenta, e o Senhor me faz lembrar que a tua palavra, que é verdade pura, pura, não volta atrás, não é vazia. A tua palavra diz que o Senhor está comigo todos os dias, né? É verdade. Ai, é apaixonante. Deixa eu perguntar para o Adilson se tem alguma coisa que alguém queira perguntar para você. Sim. Tá bom? Oi, Luci, tem sim, tá? A gente tem comentários aqui já. Tá ruim de ouvir você. A gente tem comentários aqui já, tá bom? A Vanessa Diego, ou pode ser o esposo dela, né? O Diogo, comentaram assim: estamos se tornando cada vez mais egoístas, só querendo escutar o que interessa somente a nós. Então, ele está fazendo uma referência de um modo geral, né? A Grace tinha comentado aqui comigo, do meu lado, e, curiosamente, a Luciana também comentou aqui na live, né? A Luciana Braga. Maravilhosa junção, palavra de Deus e psicologia, tão atreladas, uma completando a outra. Lindo o que Ele, né, nos deixou e o quanto podemos aprender disso tudo. O cuidado do Pai para conosco. É impressionante mesmo, Sim. né? É curioso, né, quando a gente fala sobre egoísmo, eu estou falando aqui que a gente precisa ser ouvido, a gente precisa fazer parte, a gente precisa ser amado. Fica parecendo uma coisa egoísta mesmo, mas o egoísmo é justamente essa resposta de como a gente não conseguiu entender muito bem que a gente faz parte, que a gente tem um lugar, a gente fica inseguro. Então, a gente precisa ficar caçando esse lugar o tempo inteiro. Por isso que a gente vira egoísta, assim, né? Que a gente precisa afirmar, reafirmar, afirmar, reafirmar esse lugar. Por isso que o relacionamento com Deus é importante, porque a gente consegue entender que a gente é dependente e que o nosso lugar é o mesmo lugar de todos os outros que estão à nossa volta. Não né? tem diferença para Deus, Exato. né? Uhum. Aproveitando isso, eu queria perguntar para você: você acha que as redes sociais voltam muito a gente para nós mesmos e, às vezes, torna a gente um pouco solitário ou egoísta, ou não sei? Sim, a gente precisa de coisas de verdade, né? E as redes sociais, talvez a gente pode construir a nossa verdade, o que a gente acha que é importante, o que é verdade. A gente fica também em dúvida do que se a gente está consumindo, se é verdade ou não, né? Então, fica um pouco mais complexo para a gente conceber, né? Fica mais difícil para a gente lidar. Eu acho que o que a gente tem que falar aqui de importante é sobre confiabilidade, sobre confiar, né? Então, no estudo que você me falou, também teve esse caminho, né? Que Deus é um Deus que ouve, é um Deus atencioso, é um Deus que cuida. E porque a gente sabe que Deus é atencioso, que Ele vai nos ouvir e que Ele cuida da gente, a gente pode confiar nele, a gente pode confiar nesse cuidado. Vou dar o exemplo de novo de uma criança pequena e vou chegar na sua pergunta, tá bom? Não tem problema. À medida que a criança vai crescendo, e quando a gente vai crescendo, a gente consegue suportar a distância daqueles que a gente ama. Então, a mãe vai trabalhar, a criança chora um pouquinho, mas depois ela entende que a mãe volta. E é importante que a gente saiba que quando a pessoa vai, a pessoa volta, né? Então, isso faz com que a gente possa confiar. De novo, no nosso mundo, isso é falho, né? E a gente quebra a cara algumas vezes, né? Mas em Deus a gente pode ter essa confiança e a confiança nos traz esperança, né? Nas redes sociais fica muito difícil essa confiança. A gente não consegue de fato saber o que é verdade e o que não é, né? E a gente tem essa tentação mesmo e esse falso consolo, né? Fica muito superficial, fica muito não sei, fica sem profundidade, né? As redes sociais podem ter esse
problema da gente não conseguir aprofundar. E a gente tem anseio por profundidade, por relacionamentos de verdade. Senão a gente vai querer ficar mais e mais e mais e mais e mais, vai gerar uma angústia muito grande. A gente não vai saber de onde vem essa angústia, a gente fica colocando um band-aid em cima do outro, né, que é o seu perfil, que você pode ser quem você quiser na rede social, né? Só que isso só vai fazendo uns curativos frágeis, assim. Né? E aí isso vai causando um vazio, um vazio, um vazio. A ferida Então, fica falso embaixo e você não pertencimento. consegue penetrar, não é? Isso. Eu lembro que uma aula nossa, a gente falou bastante sobre ser capaz de olhar para o outro. Porque, às vezes, a gente passa pelo outro. A Sim. gente fala oi para o outro. A gente... tudo bem? E vai passando. Sim. E a identificação da outra pessoa, às vezes a gente não consegue fazer essa correlação, né? Sim. De o outro está precisando de mim ou eu estou precisando do outro, né? De novo, a gente só consegue ver o outro se a gente consegue se ver. E não de uma forma egoísta, né? Não dessa forma de buscar o seu lugar o tempo inteiro, que é esse movimento mais egoísta, né? De reafirmar o seu lugar o tempo todo. Então, para que a gente consiga ver o outro, conceber o outro, nós precisamos ser. A gente precisa ter um contorno, né? E como é que a gente se conhece, Lucy? Como que a gente pode, assim, verdadeiramente nos conhecer? No relacionamento com Deus, que é a fonte da vida. Uau! Deus é a nossa fonte de vida. Então, a gente vai se conhecer à medida que a gente se relaciona com Ele. Né? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Ludmila a respeito disso, ou de algum conhecimento que você tenha, uma vontade que você tenha de saber sobre esse assunto? Gerson? Oi, Lud. A pergunta que eu queria fazer é o seguinte: a pessoa que sofre muitas decepções com amizades, né? Ela acredita muito em pessoas, em amigos, é decepcionada com isso e vai se retraindo por causa disso. Qual o problema que isso pode acarretar para ela a médio prazo ou longo prazo? Essa falta de resposta, ou de não ser ouvido, de quebra de confiança, é um trauma que quebra a continuidade do nosso desenvolvimento, do nosso ser. Né? Então, fica parecendo que a pessoa vai se diluindo, e aí, se ela quebra a capacidade de confiar dela, porque ela ficou muito frustrada o tempo todo, ela perde a esperança nos relacionamentos. E isso vai entristecendo, né? Vai como envenenando a alma, assim. Então, os relacionamentos ficam muito descartáveis, porque ela não consegue se relacionar profundamente, porque hora ou outra a pessoa vai falhar. Então, ela prefere nem se envolver, e isso vai levando à solidão, né? Então, nos nossos relacionamentos aqui, a gente hora ou outra vai se frustrar. A gente precisa saber disso. Inclusive, se desenvolver é tolerar a frustração. A gente precisa aprender a tolerar a frustração. E a gente só vai aprender a tolerar a nossa frustração e a sentir a dor se a gente souber que alguém suporta essa dor para nós, né? Por isso que o relacionamento, de novo, com Deus é muito importante, porque a única pessoa, quem não nos desaponta, é Deus. Todos os outros vão nos desapontar, inclusive nós mesmos, né? Agora, por que alguém se doa demais numa amizade e sempre quebra a cara? Aí tem a ver com o seu funcionamento psíquico. A gente pode conversar sobre isso também, né? Justamente nessa ânsia, nessa busca do seu lugar e de conseguir confiar em alguém. Como ela não tem, talvez, esse contorno de si mesmo, do que precisa da palavra do outro para conseguir pensar. Né? Quando a gente não consegue entender quem nós somos e o que nós estamos pensando, muitas vezes a gente precisa do outro para entender. Isso é saudável. Mas se a gente só consegue pensar a partir da palavra do outro, aí isso não é tão saudável.
Tem até um texto em Isaías, acho que Isaías 1, no versículo 18, Deus fala assim, tem um versículo que me chama muita atenção. Vamos refletir juntos. Eu acho tão interessante, porque a gente sempre está ligando ao amor de Deus ao nosso coração e ao nosso sentimento, mas não, Deus nos convida a refletir junto com Ele, a pensar. Então, a saúde emocional tem a ver com esse equilíbrio entre a mente e o coração. Né? O nosso pensamento tem que ser uma experiência emocional, tudo tem que estar integrado. Né? Se não acontece isso mesmo, da gente tornar verdade o que o outro fala sem a gente conseguir refletir. E não, Deus nos chama para refletir isso junto, para criar raiz, para ter profundidade nas coisas. Né? Eu não sei se eu te respondi. Sim, e eu fico pensando assim, para eu refletir junto, volta junto. lá naquele começo, né? Eu preciso saber que existe dentro de mim um conhecimento. Eu não sou zero. Tá vendo como a gente precisa se sentir importante, pertencente? Senão a gente se dilui, a gente se perde, a gente se desintegra, como se a gente fosse vários pedacinhos que vão se perdendo. Né? Deus nos convida à integração. Tem um livro, sabia, que fala sobre isso. Eu vou pesquisar, vou lembrar. Né? Vou buscar no meu... Vou lembrar o autor, depois vai voltar. De um autor cristão que fala sobre a integração. Como que é importante a gente estar integrado, unido, tanto no corpo de Cristo, fazer parte de um corpo, quanto a gente mesmo. As nossas ações, emoções, pensamentos, tudo caminhando na mesma direção. Luci, Oi, bem. desculpa interromper. Tem uma pergunta aqui nos comentários que eu acho que vai de encontro com o que a psicóloga está falando, e é uma questão da seguinte forma. Não é, então, melhor não criar muitas expectativas em relação aos outros? É importante que as nossas expectativas estejam alinhadas com a realidade. Mas é muito importante que nós tenhamos expectativa, alinhadas com a esperança em Cristo. Né? Cristo é a nossa esperança. A gente precisa ter esperança para conseguir continuar. Se a gente não tem esperança, a gente fica interrompido, fica paralisado, fica doente. Né? Mas sim, se a gente cria muita expectativa no outro, a gente vai se frustrar. Com certeza, isso está dado. Né? Isso é uma certeza. O outro vai falhar com a gente, assim como a gente vai falhar com o outro. Mas ainda assim vale a pena, não é? Vale a pena, a gente precisa caminhar em direção ao outro. Né? Até porque a gente precisa suportar uns aos outros, isso está escrito na Bíblia. Né? E às vezes o outro, por conta de ter algumas dificuldades, ele vai precisar da nossa ajuda para se encontrar também, né? A gente precisa ter muita consciência disso, assim, de que tanto a gente vai frustrar, quanto a gente precisa de ajuda, mas como a gente também é instrumento para ajudar e apoiar. Né? Esse perceber o outro é parte de que nem todo mundo é perfeito. Sim. Não, nem todo mundo não. Ninguém é perfeito. Mas nós temos um Jesus, um Espírito Santo, um Deus que põe a gente em pé. Né? E nós temos uma amiguinha que não mora aqui no Brasil e ela dizia assim, eu não quero amar ninguém. Eu não quero amar ninguém. Porque a hora que é mais ou menos que nosso irmão disse, né? Porque a hora que o outro fizer coisas que eu não gosto, eu não vou me decepcionar. Mas o caminhar não é esse, não é? Sim, porque senão a gente fica desligado, a gente fica desmotivado. É como se tudo ficasse sem cor, né? O amor colore as nossas vidas e relações, mas também gera sofrimento, porque justamente a gente está inteiro, né? E no nosso mundo que falha, o amor envolve, o sofrimento envolve as lágrimas, mas o amor de Deus, que é perfeito, seca as nossas lágrimas. E né? às vezes ou as torna de alegria. E às vezes ele precisa Deus
quer ver a gente mais maduro, Sim. mais forte, porque ele tem uma motivação especial para usar a gente, né? E foi que, de novo, o pastor Gerson leu no comecinho, né? Traz perseverança para a gente o sofrimento, né? E daí traz um caráter de esperança, né? Então, o sofrimento, se a gente tem consciência, se a gente permanece inteiro, se a gente pode passar por ele, o sofrimento precisa ser vivido. Assim como Cristo viveu o sofrimento, né? Sim, Cristo sim. sofreu muito Muito. por nós. É. Né? A gente também vai passar por esse sofrimento, não do tamanho que ele passou. É, Né? porque o dele foi Mas a gente uma vai- natureza de, Sim, de outra profundidade. Mas a gente vai aprendendo a ficar. Por isso tolerar a frustração, né? E isso, porque senão, aí eu vou no emprego. O que acontece comigo no emprego? Eu não tolero frustração, e aí o meu patrão fala uma coisa, ou o meu amigo fala uma coisa, meu colega de trabalho, ou eu me caso. Aí eu me caso e quando namorávamos, não tinha muito tempo para ficar juntos. E depois nós temos muito tempo para nos ver, conhecer os detalhes, né? Sim. E se eu não tolerar a frustração, eu sempre vou achar que o outro é incapaz de me compreender. Se a gente não tolera a frustração, a gente vai sempre ficar vivendo esses momentos de rompimento, né? Então, se eu estou num trabalho e meu chefe falou algo que eu não gostei, eu vou trocar de trabalho. Ou se eu estou num relacionamento que tem um monte de problema, eu vou trocar de relacionamento. Hora ou outra, isso deve acontecer, Sim. né? Mas para que a gente tenha um relacionamento, que a gente viva com profundidade, as coisas com continuidade, que eu acredito que seja um desejo de Deus para a nossa vida, que a gente viva algo profundo e contínuo, aí a gente precisa tolerar essas frustrações, como se a gente fosse remendando toda vez que um rompimento viesse a aparecer. Assim. E eu penso assim que, por exemplo, num trabalho, quando a gente resolve romper, a gente tem que saber que, de fato, o nosso período, fizemos tudo quanto foi possível. E o nosso período Isso. acabou e está tudo bem. Sim, Né? sim. É conseguir se envolver de verdade. Então, tudo isso que a gente está falando são consequências de uma saúde emocional. Se você tem saúde, você consegue tolerar. Essa palavra é muito chave. Você consegue aguentar, você consegue suportar, né, o sofrimento. Então, a gente falou como que a gente consegue ter saúde. Se a gente se sente parte, né, se a gente tem um lugar, se a gente se conhece. Se a gente foi amado, e aí a gente pode amar. Se a gente foi suportado, a gente pode suportar. Né? Então, a saúde emocional é o que nos dá essa possibilidade de tolerar a frustração. Né? E também nos dá motivação, disposição para E obedecer. saber que o outro precisa de mim, Sim, não é? sim, assim como eu preciso do outro. Isso. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu estou cutucando para ver se a gente fala um pouquinho do que está na nossa cabeça, que a gente queria muito saber. Questões nós temos, né, Sim. Lúdia, para falar, mas... Luci, aqui eu acho que o pessoal não levantou a mão, né? Mas aqui no comentário tem bastante gente, tá? Tem dois comentários distintos. Quer que eu faça e responda ou faça os dois? O que vocês preferem? Pode Tem uma falar. afirmação aqui do Tiago Ferreira, né? Ele falou assim, ó, nesse sentido, nos parece que o sofrimento alimenta mais a nossa coragem. É Ele está verdade. afirmando, né? Então, acho que quer Sim. colocar com você. Bem bonito, não é isso? não Se é? você estiver inteiro e conseguir suportar, com certeza. É a perseverança que está escrito lá em Romanos. Confirmado, Tiago. Vanessa e Diego, então, ela colocou assim, ó, tenho uma tia que está sofrendo muito com perda do esposo, sogro, irmã, tudo em um mês. Qual procedimento que podemos ajudar ela a melhorar além do amor que estamos passando a ela? Ela chora o tempo todo. Sem dúvida, a morte
é o trauma mais difícil para a gente, é a perda que mais deixa marca, né, nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa passar por um processo de luto. Né? Então, primeiro, a gente precisa entender que esse primeiro momento vai sim ser de muito sofrimento, de muito choro. A gente vai parecer que a gente vai perder a esperança. E isso precisa ser vivido. E, às vezes, a ausência, a angústia, ela não precisa ser preenchida, ela só precisa ser ouvida. Então, nesse primeiro momento de perda, a pessoa precisa da presença. É como a presença de Deus, que a gente não está vendo, mas a gente está sentindo. Então, esse primeiro momento do luto, a gente precisa entender que vai ser um momento de revolta, um momento de tristeza, de raiva, tudo misturado. Isso é muito difícil de sentir, mas é preciso que se sinta, né? Para que depois a gente possa entender que Jesus venceu a morte e só Ele venceu a morte. Então, a gente precisa dele para, de novo, ter uma reconexão, ter uma integração, para que a gente possa suportar esse sofrimento que parece ser insuportável. Né? Então, agora parece que a gente fica inundado também com o sentimento do outro e parece que a gente é impotente frente à situação. E, de certo, a gente é mesmo impotente. A gente também precisa lidar com essa situação de impotência, mas agora é a presença, é orar muito pela pessoa, e estar junto, chorar junto, deixar ela chorar, porque realmente é muito difícil de lidar, né? E quando a gente pensa nisso, vamos imaginar que a gente às vezes pensa que a gente tem que ficar falando, quando pensamos nesse caso, né? E que são casos de muitas pessoas, né, ao nosso redor. E que a gente precisa ficar falando, achando uma palavra, o que eu vou dizer, o que eu vou dizer. E você acha que é necessário a gente sempre se preocupar com uma palavra para dizer? Foi então, isso que eu falei. Às vezes uma ausência não precisa ser preenchida, ela precisa ser ouvida. Não tem como preencher certas ausências. Então, a gente precisa só falar, realmente, isso dói. É ruim. Estamos juntos. Isso, acalma. Acalma. Ou não também, vai ou passar. vocês ficam juntos ali. E, de certo, isso abre porta para que o Espírito Santo haja. Porque, às vezes, as nossas palavras, as nossas ações, elas vão preenchendo tanto que a gente não consegue ouvir o que Deus está falando. Né? Mas se a gente se acalma, reconhece que isso dói e espera, Deus age. Né? E a gente consegue ver. A gente precisa de disposição. E o luto, essa perda, tira toda a nossa disposição. Então, o outro pode emprestar um pouquinho da disposição dele para a gente. Mas, gente, isso é muito legal, não é? Eu gostei dessa palavra, assim. Então, alguém pode emprestar um pouquinho da sua disposição para mim. Sim. E eu empresto um pouquinho da minha para o outro. Não é necessariamente para a mesma pessoa, mas vai se tornando uma rede de ajuda, não é? Sim, sim. Muito mesmo. incrível. Sabe o que eu pensei também? Eu fiquei pensando assim, algumas pessoas já têm uma natureza, um jeito, uma formação, talvez, não sei como é que a gente fala isso, irritadiça, nervosa. Às vezes, uma pessoa que tem muitas dificuldades naturalmente de se controlar. E aí, essa pessoa, às vezes, também começa a entulhar uma outra terceira pessoa. Como que a gente pode lidar com isso? Isso é difícil, está muito presente no nosso cotidiano, né? Porque tem as nossas personalidades também. E como a gente vive num mundo que tem um monte de frustração o tempo todo, um monte de rompimento o tempo inteiro, a gente vai arrumando maneiras de nos defender, né? Então, a gente, às vezes, fica bravo em defesa de algo que a gente acha que vai nos irritar. E, na real, nem vai, né? Mas a gente vai ficando mais defendido, né? Então, por isso que a gente tem que buscar relacionamento de verdade. O relacionamento mais verdadeiro, de novo, é com Deus. Né? Então, a gente precisa construir o nosso limite, o nosso contorno, para que a gente aguente as invasões também, né? Sim.
Porque, com certeza, principalmente em família, relação mãe e filho, todos os parentes, as questões do outro nos invadem, né? Aham. E isso é natural, isso acontece. Mas por isso que a gente precisa entender o que é meu e o que é do outro, senão a gente fica misturado e não consegue sair disso. Né? Se a gente entende o que é nosso, como que a gente entende o que é nosso? Pensando, refletindo, né? De novo, no relacionamento com Deus. Se você tem oportunidade de fazer terapia, de conversar com alguém que te aconselhe, né? Com um amigo, você vai percebendo o que é seu e o que é do outro. E não significa que dizer sempre o sim, Sim. não, você está certo, não, você vai e faz e faz. Não significa que isso é o que vai ajudar o outro, né? Sim, sim. Porque se for assim, vamos pensar, olha, penso que se você tivesse tido uma alternativa diferente para agir com a pessoa, como teria sido? Se você tivesse dado um Sim. tempo para você, como teria sido, né? Sim, é verdade. A gente precisa sempre se relacionar com alguém que tenha sabedoria, né? Então, a gente precisa se relacionar com Deus, é lógico. Sim. Mas também o relacionamento com as pessoas mais velhas, com quem a gente pode confiar e quem podem dar direcionamentos saudáveis para a gente, né? Sim. E a gente também se preparar para que quando alguém precise da gente, a gente possa compartilhar uma direção saudável, né? Por isso que a palavra de Deus é o que mais ensina a gente aonde andar, para onde ir, o que pensar, o que sentir. A gente precisa se nutrir disso o tempo todo. Sim. Né? E aí, até o próprio, é muito feio falar assim, mas o próprio Espírito Santo, ele vai conduzir a importância de saber da presença dele, da Sim. dependência dele, que Sim. ele vai conduzir as nossas palavras e a compreensão do outro, né? É verdade. Aonde formos, o Espírito está conosco. E aí, se a gente está tratando de um problema que não sei o que fazer, o Espírito sempre vai saber o que fazer. Às vezes a gente fala assim, eu estou ouvindo com esse lado e orando com esse lado, né? Brincando assim, para dizer para Deus, me ajuda a ajudar, porque eu não sei. Sim, exatamente. Né? E teria mais uma coisa assim que você acha que algumas considerações que você acha que seria, porque já bateram o segundo sinal aqui, né? Isso é um sinal? Não sei. Menina, acredita? Então, teria mais alguma consideração que você gostaria que o nosso coração pudesse voar para a presença de Deus e entender o quanto são importantes essa saúde emocional? Eu acho que para a gente terminar, eu queria enfatizar essa questão de que nós somos seres relacionais, né? Deus também Deus é 3 pessoas, né? Que se relacionam. E Ele nos fez assim também. Então, primeiro a gente precisa se relacionar com Ele, o que vai ser a base da nossa saúde emocional, e com o outro, sabendo que nós somos dependentes, né? E que nós precisamos nos sentir parte e importantes para que o outro também se sinta parte importante. Eu poderia dizer, então, se eu vou aconselhar, isso para a gente pensar, né? Se eu vou aconselhar alguém que não conhece esses 3 amores, né? 3 em um. Se eu vou aconselhar, se eu vou aconchegar no meu coração essa pessoa, então eu devo concluir que eu tenho que mostrar para outra pessoa que quem me fortalece pode fortalecê-la. É Deus. E como que a gente faz isso? E como Que nem Deus faz com a gente ouve. Mas a gente ouve a pessoa e não o que a gente pensa da outra pessoa. É diferente, né?
A gente Repete. vai É bom, ouvir, né, gente? Ouvir o outro é compreender a necessidade do outro. E não o que você acha que o outro precisa, Deu para entender? né? Olha que máximo. Quando alguém que não conhece a Deus é acolhido, ele começa a sentir essa experiência de ser amado por Deus, através de nós. Então, às vezes, antes da gente falar de Jesus, é a gente acolher, a gente ouvir, a gente amar, né? Então, a gente não vai falar assim, não, você precisa disso, olha isso, você não está vendo isso, aquilo. A gente começa a trazer do coração dela, dos sentimentos dela, para depois ela poder ter condições de ouvir do coração que vem. É um caminho, né, Lucia? Acho que a gente pode falar. A gente se sente ouvido, acolhido, cuidado, amado. A gente pode confiar. E a partir dessa confiança, a gente tem disposição para obedecer, para servir. E a gente é grato, como o salmista fala no final. Eu vou agradecer, vou oferecer sacrifício. A gente só pode ser grato se a gente tem consciência da gente e do outro, né? Tá bom, gente. Deu para tirar só uma casquinha assim da Ludmila? Acho que a gente deveria explorá-la mais. Ela trabalha bastante na igreja dela, na vida secular, e um monte de coisa, e tem filhinha e tudo mais, né? Mas como é bom a gente ver que a ciência não está dissociada de jeito nenhum da grandeza de Deus. Pelo contrário, ela conta da grandeza de Deus o tempo inteiro. É verdade. Olha lá, Lud, quem está falando oi, a Lavínia ama Ludmila. É muito bom, muito bom. Louvado seja Deus. A Lavínia está ali que conversa risonhamente com a Ludmila. Louvado seja Deus, porque nós estamos aqui, porque você está em casa e você parou para ouvir o que Deus tinha hoje preparado para a gente ser útil na nossa vida e de quem estiver ao nosso redor. Então, eu quero muito, muito te agradecer, Lud, mas Eu que agradeço. E eu quero tirar mais casquinhas assim, ser mais exploradora de você, se for possível, ou em outras ocasiões. Se Deus quiser. Aí eu falo no meio de todo mundo, nas câmeras, tadinha da menina, não é, gente? Alguém que foi abençoado hoje, gostaria de vir aqui orar agradecendo a Deus? Fica aqui pertinho da flor, que aí a Marielle... Isso. Deus de amor, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor falou conosco essa manhã, Deus, através da Lucy, da Ludmila, ó Pai. Muito obrigado por essas vidas que se dispuseram a falar do Teu amor, do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Deus. Continua a abençoar a Ludmila, fortalecê-la, que ela continue sendo essa bênção, Deus, transmitindo o Teu amor e o Teu cuidado, Deus, sobre as nossas vidas e as vidas das pessoas a qual ela encontra. Em nome de Jesus, nos fortaleça e que nós aprendemos hoje, nós possamos levar para nossas vidas diárias, para ser prática diária cada dia, ó Pai. Em nome de Jesus, nos abençoe, nos traga logo mais à noite, ó Deus, para louvar e engrandecer o Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço, eu te agradeço, eu te louvo, ó Deus, por essa bênção dessa aula. Em nome de Jesus, amém.